Olá, seja muito bem-vindo a esta segunda parte deste seu programa, onde nós estamos a falar acerca de o líder bem-sucedido. O líder bem-sucedido, ele tem autoconfiança, ele tem uma atitude positiva e ele tem inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de identificar, de gerir e controlar as suas emoções e dos outros com quem se relaciona, de forma a criar relacionamentos fortes, próximos, trazer proximidade. Inteligência emocional é essa capacidade de o líder se conhecer a si próprio, conhecer as suas emoções, conhecer o seu temperamento, conhecer o seu caráter. Personalidade é a imagem que as outras pessoas têm a respeito de nós mesmos. Caráter é aquilo que nós realmente somos. Os outros podem não conhecer, mas nós sabemos. Os outros podem nunca ter visto, mas nós já vimos. Caráter é aquilo que nós realmente somos. E temperamento é a forma como nós vamos reagir perante situações, perante adversidades, perante uma ofensa, perante um elogio, perante um sucesso, perante um fracasso. Temperamento é a forma como nós reagimos. E todo o ser humano tem o seu temperamento. Inteligência emocional é a capacidade de nós entendermos que perante determinadas circunstâncias, situações, adversidades, as pessoas, nós e os nossos liderados vão agir e reagir de determinada forma. Inteligência emocional é previamente, antes mesmo das coisas saberem, por exemplo, você já tem conhecimento de uma determinada situação, você vai ter que comunicar. Ou sabe que os seus liderados, eles vão ouvir um comunicado de um problema ou de uma coisa boa, seja lá aquilo que for. Inteligência emocional é a capacidade de saber de antemão como é que essas pessoas vão reagir. Inteligência emocional é a capacidade de comunicar um mesmo assunto, mas ter a capacidade de saber comunicar de forma a que essa declaração, essa decisão, ela não só seja ouvida, mas ela seja bem aceite por todos. Inteligência emocional tem a ver com a capacidade, tem a ver com a sabedoria, tem a ver com a inteligência de gerir emoções, antes mesmo que as coisas aconteçam. Um bom líder, ele tem bastante inteligência emocional. Então, é muito, muito importante. O bom líder, ele saber se motivar, ele saber se automotivar, ele saber ter um bom discurso, discursar de uma forma eficaz, comunicar de uma forma eficaz. Agora eu gostaria de falar acerca de administração de conflitos e liderança. Como gerir, como administrar conflitos e a liderança, ou conflitos na liderança. Como gerir todas estas situações? Platão, o filósofo, ele falou assim: onde estiver o homem, aí está o problema. É uma frase interessante, não é? E é algo que acontece um pouco por todo lado. É algo que acontece em todo lugar. Onde houver pessoas, vai haver conflitos. Porque onde houver pessoas, não existem robôs. Existem pessoas que têm emoções, têm o seu dia-a-dia, têm famílias, que muitas vezes passam por problemas, têm muitas vezes a sua autoestima que está afetada, têm as suas emoções que estão afetadas. Às vezes as pessoas produzem mais, às vezes as pessoas produzem menos. E está relacionado com muitas situações. Um colega, por exemplo, que fale uma determinada expressão para um amigo seu, um colega de trabalho, num dia pode ser bem aceito. Num outro dia, a mesma frase pode ser muito mal aceita. Onde houver pessoas, vai haver sempre conflitos, vai haver sempre a necessidade de uma boa gestão de conflitos em toda essa estrutura, em todo esse time. Vamos então ver agora características para uma liderança ser eficaz, para que uma liderança seja bem fundamentada. Primeira dessas características, uma boa comunicação. Uma boa comunicação. A boa comunicação é fazer-se entendível. É deixar uma mensagem de uma forma clara
e não deixar que o significado seja desviado. Ou seja, a ideia central, aquilo que se pretende passar, a mensagem que se pretende passar, ela fique diluída, ela seja desviada. Muitas vezes as pessoas pensam, então, mas isso é fácil, é só falar aquilo. Mas muitas vezes as reações das pessoas, nem sempre os liderados reagem da melhor forma. Muitas vezes há determinadas declarações que precisam de ser feitas, em que causam algum desconforto, onde causam alguma reação menos boa por parte dos liderados. Uma boa comunicação é deixar passar a mensagem de uma forma bem clara, que todos entendam. Digamos, é falar uma linguagem que todos percebam, que todos entendam, de forma a que todos possam receber e aderir a essa comunicação, a essa instrução. Boa comunicação é das características mais válidas, mais importantes para uma liderança eficaz. Segunda, relacionamento interpessoal. Ou seja, um relacionamento com as outras pessoas. Intrapessoal é connosco próprio. Sabemos gerir bem as nossas emoções, a nossa própria vida. Interpessoal é com as outras pessoas. A história, ela não mente. Ela prova, ela demonstra que os maiores líderes foram aqueles que caminharam com as pessoas. Os grandes líderes são aqueles que sabem descer, digamos assim, do pedestral. Sabem comunicar com as pessoas, sabem estar ao lado das pessoas. O maior de todos esses exemplos é Jesus Cristo. A Bíblia diz que, sendo Ele Deus, Ele desceu desse trono, dessa posição, e caminhou ao lado dos homens. Isto é ser um grande líder. É a capacidade de um relacionamento interpessoal. A importância deste valor, de uma boa capacidade de relacionamento interpessoal, é muito importante. Porque o bom líder, ele tem a capacidade de se misturar com a força de trabalho. Ele tem a capacidade de descer muitas vezes ao nível do operário, ao nível do colaborador, ao nível daquele que é a força do trabalho. E isso é altamente inspirador para todo o time, para toda a organização. Terceira característica para uma liderança forte, uma liderança eficaz, uma liderança bem fundamentada, é a empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A empatia é a capacidade de sentir as responsabilidades, mas também os sentimentos da outra pessoa. Isto é empatia. Empatia é quando um líder consegue fazer com que o seu liderado perceba que ele é entendido. O líder me conhece, diz o liderado. O líder me percebe. O líder, ele sabe aquilo que eu estou a sentir. O líder está comigo. O líder me acompanha nas minhas necessidades, na minha realização pessoal, na minha realização profissional. A empatia é essencial para uma liderança eficaz. Quarta característica é a persuasão. Persuasão não é coagir, não é forçar. Não, persuasão é a capacidade de ter argumentos fortes, argumentos firmes, mas também convincentes. Persuasão é a capacidade da pessoa ter argumentos bem fundamentados na verdade, com objetivos claros em prol, para benefício de toda a organização. E claro, quando a organização está bem, todos aqueles que compõem a organização, eles também ficam muito, muito bem. A capacidade de persuasão é quando o líder consegue convencer, mudar conceitos, rever hábitos, comportamentos. Através da persuasão, ele consegue fazer isso. Persuasão é isso mesmo. É a capacidade de provocar mudanças, é a capacidade de provocar
mudanças de comportamento, mudanças de hábito, mudanças culturais na organização através da motivação, do líder se tornar um líder convincente, um líder assertivo. E isso é muito, muito importante. E por último, para terminar nesta parte, a imparcialidade. Evitar apadrinhamentos nos grupos fechados. É normal afinidades com algumas pessoas, mas isso não deve de corromper os princípios, os propósitos nas atribuições de títulos, de cargos ou até mesmo de recompensas. Então, um líder bem-sucedido é um líder imparcial.